Muito bom ter o senhor aqui. Então nós vamos orar pela vida deles. Coloque de pé, como nós recebemos uma pessoa que nos honra aqui. Então nós vamos estar entregando um microfone em suas mãos. Então os irmãos aqui, ore pela vida do nosso pastor, tá? Enquanto eu estiver dando aqui, eu pediria aos irmãos que se movimentassem um pouco aí, para que a gente pudesse estar ouvindo, entendendo a palavra de Deus. Estenda suas mãos para cá, no nome de Jesus. Pai bendito, muito obrigado. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pelos momentos que passamos aqui, já te louvamos, bendizemos o teu nome. Continue nos abençoando, fortalecendo as nossas vidas. Agora o teu filho, o teu ungido, Pai, fará uso da sua palavra. Aquele que entrou por essas portas, que possa entender que o Senhor quer falar conosco. Nos abençoe, seja com teu filho, e nos dê, Senhor, que possamos nos dê a tua paciência para nós ouvirmos, entendermos a sua palavra que o Senhor quer falar conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quantos entenderam o que eu falei? Amém? Quantos? Ah, só uma missionária ali. É porque é missionária, né? Você é missionária, né, irmã? Amém. Então, os irmãos podem sentar-se. Amém. Eu vou repetir. Assalamu alaikum. Sorri Rudavan, Sari Shimoá. Amém? Amém, amém. Alguns disseram amém, né? Mas amém por quê, irmãos? Por que amém, né? A gente geralmente diz amém quando escutou alguma coisa que entendeu, e em concordância você o diz, não é verdade? Mas meu irmão, minha irmã, você que disse amém, o disse, eu creio, porque o Espírito Santo de Deus testificou no seu coração que o que eu disse veio dele. E o que eu disse então? Vou traduzir para os irmãos. Eu cumprimentei os irmãos na língua Tadjik, que é a língua do país onde estávamos trabalhando ali na Ásia Central. Eu cumprimentei os irmãos, a priori, essa primeira frase, expressão que eu usei, foi incorporada pela língua, como na maioria dos países islâmicos, né? Assalamu alaikum é uma expressão árabe que todos os países islâmicos usam também. E os próprios cristãos usam essa expressão, que quer dizer a paz de Deus. A paz de Deus, assalamu alaikum. E aí a igreja responde, u aleikum salam. Então vamos lá, assalamu alaikum. Isso. Aí eu digo para vocês, sorri Rudavan, Sari Shimoá. Eu estou falando na própria língua do povo local, que é o Tadjik. Eu estou falando com os irmãos, eu estou dizendo essa frase de uma outra forma. A paz do Senhor Jesus seja com você, meu irmão, minha irmã. Amém? Então isso é a tradução do que eu falei para os irmãos. Então agora eu creio que os irmãos podem falar, inclusive um outro amém com mais convicção, não é verdade? Amém? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, os irmãos sabem, da outra vez eu estive aqui, eu até cumprimentei os irmãos na língua sena, de uma das etnias com as quais trabalhamos ali na África. Nós lideramos um país, minha esposa e eu, um projeto chamado Conexão África-Ásia, e na ocasião, no ano passado, nós estivemos compartilhando e falamos também nessa língua.
por que, né, que a gente cumprimenta os irmãos nessa outra língua? Porque nós estamos trabalhando com missões transculturais, então se faz necessário, quando nós estamos indo ministrar a um outro povo, uma outra nação, se faz necessário você aprender a língua local. E por quê? Porque a língua, irmãos, é o meio mais importante de comunicação com o povo. E quando você fala o evangelho, vai transmitir o evangelho, você precisa fazer um apelo. Depois que você expõe o plano da salvação. E qual é o apelo que a gente faz? Depois que explanou ali todo o plano da salvação para a pessoa que está sendo evangelizada. Qual é o apelo que nós fazemos? Você quer receber Jesus no seu coração? Então, muitas vezes a gente fala isso e, de fato, as pessoas precisam receber, aceitar Jesus, como dizem algumas denominações, aceitar Jesus ou receber essa palavra, o evangelho no seu coração. Amém? Mas é isso que a gente tem que fazer, só que dependendo da cultura, mundo afora aí, a gente não pode falar assim. A gente não pode perguntar a eles e apelar que eles recebam Jesus no seu coração. Por que isso? É uma curiosidade importante para você saber. Porque dependendo da cultura, nós precisamos ter um preparo específico para falar para eles. Porque dependendo da cultura, você vai falar e eles não vão receber Jesus no seu coração. Por quê? Porque para eles não faz sentido, eles nem entendem o que é isso se você falar. Irmãos, o que ocorre dentro da cosmovisão, o que é a antropologia e a missiologia, mostra-nos que a visão dos povos e culturas são diferentes umas das outras, que nós chamamos de cosmovisão. Dentro da cosmovisão de algumas culturas mundo afora, o coração não simboliza para eles a alma sobre a qual nós estamos a falar. O que é o coração? O coração é um órgão do nosso corpo que tem a função de pulsar o sangue, bombear o sangue para o corpo se manter vivo, para todas as partes do corpo. E esse órgão foi elegido pelo Ocidente, né, pelo mundo ocidental, como o símbolo das nossas emoções, do centro das nossas emoções. O que é o centro das nossas emoções? Biblicamente é a nossa alma. Aonde você tem que receber Jesus? Na sua alma. Você tem que receber Jesus no seu coração, que é simbolizado na cultura ocidental como esse aparelho aqui, esse órgão. Mas dependendo da cultura, eles elegeram outro órgão do corpo. A gente nem precisa ir longe. Aqui no Brasil nós temos mais de 274 culturas diferentes, povos diferentes, que são os indígenas, com a sua própria língua. Então, por exemplo, um deles com os quais já trabalhamos, um deles, os terenas, por exemplo, ali, neles, no meio deles, a cultura deles elegeram a barriga, já dos seus ancestrais. Ali, o centro das emoções para eles não é o coração, é a barriga. Faz sentido para vocês? Para nós não, mas para eles fazem. Por quê? Inclusive, se nós pensarmos bem, vai fazer sentido, nós vamos entender melhor. Por quê? Veja bem, quando você está ansioso, vai fazer aquela prova, está diante de uma situação que te traz muita ansiedade, onde é que você sente aquele friozinho? Na barriga, né? Quando você está enamorado, esperando a pessoa amada, aquele encontro, né? E não chega, aonde é que você sente aquela sensação, aquele friozinho? Na barriga, né? Quando você está dessa forma, quando a mulher está grávida, ela gesta o filho aonde? No útero que está na barriga.
Então, para eles, o que faz sentido é a barriga. Quando se fala de barriga, está falando do centro das emoções da alma deles. Então, quando você vai ali, explana, faz o plano da salvação. Amém? Amém? Obrigado. Ficou bom. Então, quando você chega ali e prega para eles, explana, passa para eles o plano da salvação, e na hora que você vai fazer o apelo, aonde é que vocês acham que tem que fazer o apelo? Para receber Jesus aonde? Na sua? Você quer receber Jesus na sua? Amém? Ô irmãos, vocês estão entendendo? Aonde é que nós temos que fazer o apelo para eles receber Jesus? Na sua barriga. Quantos aqui já receberam Jesus na sua barriga? Eu recebi no meu corpo todo, e na alma e no meu espírito. Então, as culturas mundo afora é assim, e a gente precisa entender para poder explanar. Por isso existe o preparo missionário. Nós estamos aqui, nós temos uma cultura lá na Papua Nova Guiné, na Oceania, perto da Austrália, que tem também uma curiosidade a esse respeito, que no caso lá, o centro das emoções para eles é a garganta. Eles elegeram naquela cultura a garganta, isso já dos seus ancestrais, desde quando aquela cultura nasceu. Quem está lá hoje, faz parte dessa tribo, nem sabe como isso aconteceu. Então, será que faz sentido? Põe a mão assim na sua garganta, fala comigo, glória a Deus. Quantos sentiram a garganta vibrar? Essa vibração, a voz que sai através da garganta, esse som que comunica, para eles é a coisa mais importante que tem. Para eles isso é a alma, é o centro das emoções, não é o coração nem a barriga. Então ali quando você vai pegar o evangelho, passa o plano da salvação, aonde é que você tem que fazer o apelo para eles aceitarem Jesus, receber Jesus? Aonde? Na sua garganta. E inclusive nessa cultura específica, uma colega missionária foi para lá ministrar o evangelho, está lá ministrando, pregando o evangelho, e aí de repente ela demorou muito aí. Deus tinha chamado ela estava enrolando, passou 1 ano, 2, 3, 10 anos, ela, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e quase que ela não vai, mas aí depois de muito ser incomodada, decidiu estar indo. Quando ela foi, ela chegou lá, e ela pensou que no começo que ia ser muito, muito difícil eles receberem Jesus na sua garganta e serem salvos. E aí, irmãos, o que aconteceu? Ela começou a pregar, quando ela fazia o apelo, ela pensava, não, eles não vão querer Jesus, é muito difícil, muito estranho esse povo aqui, ainda mais, né? Aí, para surpresa dela, todo apelo que ela fazia, o povo aceitava Jesus, recebia Jesus, e ali foi gente se convertendo a rodo naquela tribo. O Espírito de Deus desceu sobre aquele lugar de uma maneira tremenda, e aquelas pessoas, quase que 80% de toda aquela tribo se converteu ao Senhor. E depois ela descobriu que uma das pessoas que mais ajudava ela era o chefe da tribo ali, o ancião mais idoso ali, que incentivava e falava, vocês ouçam, porque eles são os enviados do Deus que nós estávamos esperando conhecer, e recebam ele nas suas gargantas, aceite a ele. E ela, quando ficou sabendo disso, ela falou, meu Deus, como assim esse homem foi usado para poder fazer isso? E aí, irmãos, o que acontece? Quando ela viu tudo aquilo, ela pensou, não, eu tenho que pregar para ele também precisa receber Jesus na sua garganta. Esse homem, ele ama Jesus, esse homem ele precisa, quem mais está incentivando? E foi até ele para falar o plano da salvação e fazer o apelo. E ela contou para ele, ele ficou atento, ouvindo. Irmãos, os olhos dele enchiam de lágrimas. E ela olhou e pensou assim, uau, ele vai receber Jesus muito fácil.
esse vai agora, ele está bebendo o que eu estou falando. E aí, no final, ela fez o apelo: o senhor quer receber Jesus na sua garganta? Para surpresa dela, aquele homem falou com ela: não quero. Peraí, ela falou assim: não, o senhor não está entendendo, eu falei, Jesus, deixa eu repetir. Repetiu, falou, e ele: não quero, não posso. Eu falei: mas como assim? Ele falou: não, o senhor pode sim, Jesus ama o Senhor. Ela falou: eu sei, eu creio, mas por que o senhor não quer então receber Jesus? Ele disse: eu não quero porque a minha garganta já não presta mais, eu sou muito velho. É um valor que eles têm naquela cultura. Eles entendem o seguinte, que se eles estão muito velhos, eles têm algo muito velho, que já é muito antigo, eles não podem dar isso para a pessoa mais preciosa e mais importante que eles admiram, porque é como se desse algo que não presta para a pessoa. Então ele falou com ela: olha, eu não posso dar para ele a minha garganta, porque não presta mais, eu já sou muito velho. Ela falou: não, mas o Senhor Jesus... Glória a Deus. E aí ele dizia para ela: não, eu não posso, porque a minha garganta já... E aquela mulher começou a ficar tão triste, porque aquele homem era o que mais estava ajudando ali. Como assim? E aí ela entendeu o valor, aquele estava naquele intrínseco, naquele valor da cultura. E aí ela falou: mas o senhor precisa sim, mas por favor aceita, Jesus recebe a si mesmo. E ele bateu o pé e falou: não, eu não posso fazer isso com ele, eu não posso dar a minha garganta para ele, ele não merece uma garganta tão velha assim. E aí depois ele fez uma pergunta para ela que marcou aquele momento e a vida dela. Ele perguntou para ela assim, o nome dela era Melly: por que, Melly? Por quê? Porque você demorou tanto? Porque você demorou tanto a vir? Porque você demorou tanto a chegar? Porque você não veio logo enquanto a minha garganta estava boa? Eu queria tanto, eu esperei tanto por esse dia. Eu queria receber ele na minha garganta. Por que você não veio logo? E a única resposta que ela conseguiu dar para ele foi lágrimas, chorou com ele, porque ela entendeu que de fato ela estava muito atrasada. Nós, como igreja, irmãos, precisamos entender que estamos muito atrasados. Se nós não agirmos, o mundo vai perecer, e a palavra nos diz: livros que cambaleiam indo para serem mortos. Precisamos nos mover, nos levantar. Nós estamos aqui nessa noite para ministrar para os irmãos. Por que eu estou falando de missões, sendo que é um culto de ceia? Vamos ler a palavra do Senhor? Abram comigo Mateus capítulo 22. Quero ler 2 textos aqui com os irmãos. Mateus capítulo 22, eu pediria à igreja, inclusive, que se ficasse de pé no seu lugar, para a gente ler em reverência, honrando essa palavra maravilhosa. Se você, claro, se sente confortável em fazer isso, se não, pode ficar sentado também. Eu quero compartilhar com os irmãos algo a respeito desse momento maravilhoso que é a mesa do Senhor, sobre a mesa do Senhor, através desse texto que fala a respeito das bodas de um rei que queria casar o seu filho. Está escrito assim, a partir do verso 1:
Mateus capítulo 22, 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou, repita comigo, enviou quem? Os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes o que? Não quiseram vir. Versículo 4, repita comigo: enviou ainda outros servos. Dá para você entender aqui que a palavra está falando das bodas do Cordeiro, o que diz lá, o que está escrito, registrado em Apocalipse 19. Então já vou adiantar para os irmãos que nós estamos falando daquele grande dia, e aqui o Senhor envia os seus servos, e envia novamente, versículo 4, enviou ainda outros servos, outros o que? Missionários, servos no caso a igreja enviando os seus missionários para obedecer a ordem do Senhor e chamar, convocar essas pessoas para o grande dia do seu banquete. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o quê? O meu banquete. Ou em outra tradução, a minha mesa, né? O banquete é aquilo que se põe à mesa para se alimentar, muitas delícias. Já preparei o meu banquete, os meus bois cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas, ou seja, vinde para a festa, no caso, bodas de casamento. Aí, pulando aqui para o versículo de número, eles deram as suas desculpas, né? Então vamos adiantar. Então disse aos seus servos: está pronto a festa, mas os convidados o quê? Não eram dignos. Versículo 8. Versículo 9. Aí está escrito, versículo 9: ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos entrardes. Esse versículo, a primeira palavra aqui está no imperativo, né? Ide, pois. Então te lembra alguma coisa sobre missões? Marcos 16, 15 nos diz lá, Jesus falando aos seus discípulos, o que? Ide por todo o mundo. E aqui essa palavra alude a isso que Jesus ordenou. Então, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E indo no caso, né, aqueles servos pelas estradas reuniram todos os que encontraram maus e bons, os maus e bons, e a sala do banquete ficou o quê? Cheia, completa, cheia de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam aonde? À mesa. Versículo 11. Notou ali um homem que não trazia vestes nupciais e perguntou-lhes: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Amém. Até aqui. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo que o Senhor torne ávidos os nossos corações, os nossos ouvidos por ouvir a Tua palavra. E Senhor, vem, Senhor, com Teu Espírito. Nós oramos pelo mover do Teu Espírito neste lugar, Senhor, trazendo a mensagem do Teu coração para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Os irmãos podem sentar-se. Amém. Então nós estamos aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos sobre a mesa do Senhor. Vai ser celebrada daqui a pouco pelo nosso pastor Joel, né, e a sua esposa, a pastora Sheila, a ceia do Senhor. E esse texto vai nos falar a respeito dessa grande ceia, desse grande momento, que também é descrito lá em Lucas capítulo
14, vamos ler apenas esse versículo aqui. Lucas 14 não é a mesma parábola, mas é uma parábola semelhante. O Senhor falando em Lucas 14, a partir do verso 15, está dizendo lá: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele, aonde? À mesa, disse-lhes: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande, o quê? Grande ceia, e convidou a muitos. A hora da ceia enviou, ou seja, nos lembra do que Jesus falou aos seus discípulos: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então aqui fazendo mais uma vez alusão à obra missionária, enviou seus servos para avisar os convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Amém. Até aqui. Então, irmãos, nós estamos diante da palavra do Senhor, e eu venho trazer para vocês a respeito da importância dessa conexão da obra missionária com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ou seja, a ceia na verdade é aquilo que vai estar sobre a mesa. A mesa, o que é a mesa? Nós entendemos antes de tudo que para isso tudo acontecer à mesa, isso tudo mais que vamos falar a respeito daqui, o Senhor elegeu, preparou vidas para irem aos perdidos e trazê-los para esse momento, que é o sonho de Deus, é ver a sua casa cheia, como diz o versículo aqui no final, o versículo 23 de Lucas 14, respondeu-lhe o Senhor: saí pelos caminhos e atalhos e obriga a todos, ou seja, insista a todos a entrar, para que a minha casa fique o quê? Fique cheia a minha casa. Então, para isso ele preparou e enviou aqueles que ele queria enviar. Quem? Os missionários que são enviados para a igreja para cumprir o ID do Senhor. E para isso o Senhor fez o quê? Proporcionou e estabeleceu esse tipo de vida de pessoas que são os missionários. Por isso eu vou soltar uma mídia aqui para você ter uma ideia daquilo que o Senhor planejou para nós sobre, como igreja, a questão da obra missionária. Pode soltar. No princípio, Deus criou o homem à sua própria imagem. Ele caminhou com o homem no entardecer do Éden, mas o pecado interrompeu o seu guia. Então, Deus criou o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém disposto a dizer não ao status quo, não ao sonho da riqueza, a deixar suas famílias para voar para terras distantes e aprender um idioma que nunca ouviram, a andar em ônibus lotados, nas costas de camelos, alguém que durma em qualquer lugar, coma qualquer coisa, suporte o calor e lute contra o frio, com um sorriso em seu rosto, só para levar o evangelho a um povo que não é o dele. Então, Deus criou um missionário. Deus disse: porque a seara é grande e eu preciso de alguém pronto a semear a semente, a arar a terra, regar a semente, colher a colheita que está madura. Alguém para ir e treinar, para multiplicar as colheitas e responder ao chamado e pagar o preço. Então, Deus criou um missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que seja um servo radical de todos, assumindo o trabalho mais baixo, lavando pés de pobres, cuidando dos doentes, limpando suas feridas. Eu preciso que alguém vá visitar os prisioneiros, que cuide da viúva e do órfão, que sente na poeira como uma criança e lhes conte que elas são amadas. Então, Deus criou um missionário. Deus disse:
que ele precisava que alguém que acreditasse que os cegos podem ver, os pés mancos podem andar, que os mortos podem viver novamente. Alguém que orasse por longas horas e intercedesse através da noite com gemidos inexprimíveis de súplicas para que uma alma possa ser salva. Deus disse: eu preciso de alguém honesto, corajoso, cheio de graça, misericordioso e compaixão, livre do medo e passividade, caminhando em verdade e identidade. Alguém ardendo com amor e cheio da verdade. Alguém que radicalmente reflita a glória de Deus. Então, Deus criou o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que dirá sim antes de serem perguntados. Alguém que iria a ilhas distantes, a desertos remotos, cidades do interior, nações fechadas, vizinhos próximos e universidades prestigiadas, para alcançar o inalcançável. Que escalaria qualquer montanha e superasse qualquer obstáculo. Porque como eles irão crer nele se nunca ouviram a seu respeito? Como ouvirão a não ser que alguém pregue? E como pregarão a não ser que sejam enviados? Então, Deus fez um missionário. Aleluia. Podem acender as luzes. Glória a Deus. Então, o anseio do coração de Deus, nós notamos aqui no texto que lemos, nessa parábola das bodas, no capítulo 22 de Mateus, um rei, que a palavra fala de um rei que sonhou, idealizou, tem sonhado e planejado com grande expectativa o dia do casamento do seu filho, as bodas do seu filho. De novo entrou Jesus a falar: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. A ceia, a mesa do Senhor, eu vou falar um pouquinho dessas características da mesa. A mesa é um lugar de encontro e partilha. É um lugar de comunhão onde se fortalece os laços entre pessoas. A mesa é um ambiente de proximidade, onde se olha olhos nos olhos, e também onde se pode ouvir a voz do Pai. A mesa é um espaço de celebração, de alegria, perdão e aconchego. Essa é algumas das características da mesa. A ceia, nós sabemos que ceia, né? Nós lembramos muito de ceia no final do ano, quando tem o Natal, né? Então, a ceia é um banquete, são muitas comidas gostosas que se põem ali em cima da mesa. Mas não é sobre as comidas. O que mais importante nesse tempo é se reunir ao redor daquela mesa. É um dia muito esperado. Eu mesmo ansiava muito por aquele dia. Na verdade, meu pai, eu estou em missões há 37 anos, e eu entreguei minha vida para missões, já no chamado que Deus me fez aos meus 21 anos de idade, e saí para a obra missionária. Desde então, nunca mais saí da obra missionária. Estou há 37 anos ininterruptamente fazendo a obra do Senhor, a obra missionária. E nesse tempo meu pai não era convertido, somente a minha mãe. Eu e ela orávamos muito por ele. Minhas irmãs também estavam todas desviadas do evangelho, 5 irmãs, e meu pai, sempre católico, nunca se converteu. Deus honrou a minha vida
a ponto de cada ano que eu voltava para visitar o meu pai, estar com ele, uma das minhas irmãs voltava para Jesus. Durante esses 5 anos seguidos que eu voltava lá, as 5 irmãs voltaram para o Senhor. E hoje, uma delas foi vice-presidente de uma igreja batista em Brasília, outra é missionária, outra é evangelista, todas elas ativas no evangelho. Mas meu pai ficou durante 20 anos, eu lutando, indo sempre a Brasília. Aonde eu estava, eu me planejava para estar no Natal ali com ele, porque era o sonho dele, era sempre chegar no Natal, ver a família toda reunida com ele ali ao redor da mesa, comemorando com ele o seu aniversário, porque ele fazia aniversário exatamente no dia 25 de dezembro, e ali ele sonhava com aquele dia, tinha uma grande expectativa de que toda a família viesse estar com ele ao redor da mesa, e naquele momento havia alegria, a gente comia coisas gostosas, ouvia um ao outro, se via, a gente se revia, um momento muito gostoso. Quantos já vê assim, celebram o Natal também, tem esses momentos de ceia, onde você gosta de estar ali com a sua família ao redor da mesa? Para mim é talvez mais importante do que para muitos de vocês, porque era o aniversário do meu pai, e eu ia de longe para estar com ele, porque eu tive essa direção de Deus, de honrar ele, porque ele precisava ver um exemplo em mim para se converter também. Entendi que eu precisava honrar o meu pai. E nisso, passaram-se 20 anos e ele nada de se converter, mas o Senhor proveu uma situação na semana da morte dele. Eu fui passar não o aniversário dele, mas o meu aniversário, que é exatamente nesse mês de abril, eu fui lá passar o meu aniversário com ele, e assim foi tão impactante para ele, que naquela semana ele se converteu ao Senhor, sozinho, assistindo um programa televisivo de mensagem evangélica, de um desses pregadores da TV, que fez o apelo inclusive, e ele aceitou Jesus sozinho na sala, assistindo Jesus. Depois me chamou e falou assim: filho, eu aceitei Jesus, mas na televisão assim ele fez o apelo, vale assim também? Me perguntou. Vale desse jeito? Vale também? Claro, pai. Uau, glória a Deus. E celebramos ali junto com ele o meu aniversário, uma grande mesa onde meus irmãos, sobrinhos e todos vieram e celebraram o meu aniversário com o meu pai convertido ao Senhor. Que alegria, irmãos, vocês não têm ideia. E naquele dia ele veio a falecer, faleceu nos meus braços, porque ele já estava muito idoso e muito doente, e ali o Senhor me deu a oportunidade de ver o meu pai, de ser um instrumento de Deus, para vê-lo convertido e subir e estar com o Senhor. Então o Senhor honrou a minha vida naquele sentido. Mas assim, para mim, até hoje, uma das coisas que mais marcam, das lembranças, das memórias mais gostosas de ter, é lembrar desses momentos sentado à mesa. Então a mesa, irmãos, tem essa conotação de um lugar de aconchego, de perdão, de celebração, e é isso que o nosso grande rei sonha, que naquele grande dia, que a sua noiva vai ser elevada aos céus, para o encontro com o Senhor Jesus, para esse casamento, essas bodas, não só nós, os crentes em Jesus, mas povos de toda língua, raça, povo e nação, estejam lá, porque Ele quer ver a sua casa cheia. Ele quer ver os céus cheio, povoado, daqueles que Ele um dia criou e o chamou para si. Então, isso é uma das coisas importantes na nossa carreira missionária, na nossa carreira, na nossa vida como igreja. Pensar nessa grande ceia. A palavra fala grande ceia ali em Lucas 14, que acabamos de ler. É a mesma coisa que nós vemos aqui também. Mas vejamos, existe algumas coisas importantes a destacar nesse texto, que nos revela principalmente a vontade de Deus, a soberana vontade de Deus,
dentre das coisas que podemos destacar aqui, a mais importante podemos entender que é a vontade desse rei, ou seja, do Rei dos Reis, de celebrar, de preparar uma mesa para o seu filho, que é no caso Jesus Cristo aqui, e para que junto com toda a humanidade, os salvos nele pudessem celebrar, comemorar e aproveitar, celebrar esse momento. Então esse momento é muito esperado dos céus, irmãos. Há uma expectativa nos céus para que esse momento chegue. Quantos aguardam também com ansiedade esse momento da grande boda do Cordeiro, desse momento, a grande ceia esperada? E eu creio é isso que Deus quer ver, essa expectativa no nosso coração, esse anseio, assim como Ele anseia por esse dia, e Ele manda inclusive, olha, sai pelas ruas, sair pelas nações, sair pelos povos e traga, e convide. Há muitos que não vão receber, como ele diz aqui, que vão rejeitar. Isso é normal, é a escolha do ser humano, né? Se vê ali o Israel não querendo, o povo não querendo, mas mesmo em Israel há um remanescente que quer e que recebeu Jesus, mas Jesus, o Senhor não quer apenas eles, o Senhor quer todos os povos, o Senhor quer os brasileiros, quer nós lá. Você sabia disso? E o céu vai estar cheio de brasileiro. Quem acredita nisso? Glória a Deus. Brasileiros, inclusive índios, né? Também os índios brasileiros, que são muitos, como eu falei. Inclusive, a gente sabe que na ceia, essa ceia simbólica aqui é representada com o pão e com o vinho, não é verdade? Só que nós precisamos abrir a nossa mente e lembrar que nosso Deus é soberano e pode fazer tudo dentro da sua vontade, como Ele quer, porque achamos muitas vezes que entendemos que as coisas têm que ser somente da forma como recebemos, aprendemos, mas o nosso Deus vai além. Quando nós vamos para culturas, dependendo delas, principalmente aqui no Brasil, uma delas, um exemplo, há a tradução da Bíblia para essas culturas quando eles são alcançados, e uma delas aqui no Brasil não se tinha Bíblia na cultura deles, então foi se traduzir, aprender a língua deles. Nossos colegas enviamos ali e começaram a aprender a língua, e aí traduzindo a Bíblia para a língua deles, o Novo Testamento, quando chegaram nessa parte que Jesus disse: eu sou o pão da vida, para eles foi a maior dificuldade traduzir, como outras coisas também. E como o pão é muito importante na questão da celebração da ceia, esse memorial tão importante, eles tiveram muita dificuldade. Por quê? Porque pão para eles não faz sentido. Eles nunca viram um pão na vida deles. Eles vivem lá no meio da selva e não têm entendimento do que é pão. Não tem trigo lá, irmãos. Não existe trigo, não existe pão. Eles nunca ouviram falar em pão. Então, como se podia fazer? O que se podia fazer? Tinha que trazer alguma coisa que simbolizasse o pão ali. E o que simbolizava o pão? Que era a comida que eles comiam como se fosse o pão? Mandioca. É o que eles mais comiam ali, era mandioca. Então, como você acha que ficou essa tradução? Jesus é o quê? Para eles? Jesus é a mandioca da vida, irmãos. Faz sentido para nós? Não faz, mas para eles fazem. Então, nós precisamos entender que o Senhor é Senhor das nações, e Ele faz como Ele quer, porque Ele entende e sabe o que eles querem, exatamente o que eles precisam. Agora veja bem, aqui o envio, né? A gente nota o versículo 3, ele dizendo uma dessas características da ceia do Senhor, é que se envie para trazer pessoas para Ele. Enviou, versículo 3 do 22 de Mateus, enviou os seus servos a chamar os convidados.
Agora, para onde é que temos que enviar, que os missionários precisam ir? Irmãos, eu quero falar rapidamente aqui somente sobre o Brasil. Eu não quero, nem preciso ir muito longe. A gente já falou ali da Guiné, da Papua Nova Guiné, de outros lugares. Mas aqui no Brasil, existem 7 segmentos que ainda não, que são os menos evangelizados da nossa nação. O segmento, por exemplo, os sertanejos. Os sertanejos são centenas de cidades no Nordeste brasileiro que não tem igreja evangélica. Eu mesmo já trabalhei com plantação de igreja 2 anos seguidos, ali de 90 a 92, no sertão da Paraíba, e plantei a primeira igreja evangélica da história daquela cidade, em Curral Velho. Ali eram 40 comunidades que não tinha sequer um crente. Isso que no nosso país ainda existe essa demanda. Os ribeirinhos, são cerca de 100 mil ribeirinhos, aquelas pessoas que moram na beira dos rios Amazonas e dos rios, ali no Pará, são 100 mil deles que precisam ainda ser alcançados e são negligenciados. Os indígenas, são 305 tribos no Brasil e 100 delas ainda não foram alcançadas pelo Evangelho. No total, eles somam, essas 305 tribos, somam 1.700.000 pessoas. Há outro povo, há outra carência aqui no nosso país, que são os refugiados estrangeiros, que são em torno de 143 mil, vindo de 150 países diferentes, estão aqui, irmãos, precisando também da nossa atenção como igreja para serem alcançados. Eu trabalhei ali na Venezuela, na fronteira com a Venezuela, com esses povos que estavam entrando no Brasil, fugindo da repressão ali da venezuelana, e a carência era algo assim extraordinário, era de doer no coração, ver famílias e famílias jogadas na rua. Eu nunca vi, irmãos, tanta gente dormindo junto no meio da rua. Era como um mar de gente que estavam entrando, tentando entrar no Brasil, e ficava ali debaixo das marquises, não cabia, eles se deitavam no asfalto, multidão de pessoas, e a gente tinha que se conter para não ficar chorando o tempo todo, de tão grande era a carência. Um povo que precisa do Senhor também. O outro segmento são os ciganos. Só no Brasil são 900 mil ciganos que ainda não foram alcançados, que precisam de evangelização. Os quilombolas, com os quais eu tive trabalhando também, são 1.320.000 quilombolas no Brasil, várias tribos. Os surdos, 9 milhões, irmãos. Os surdos é uma comunidade a ser alcançadas também. Nós precisamos dar atenção para eles. Nós precisamos, a ceia que o Senhor quer é para esse povo todo. E veja bem, irmãos, eu quero entrar aqui já nos finalmente, porque o meu tempo está esgotando. Então veja bem, a gente muitas vezes não consegue entender a soberania de Deus em todas as situações. O que é a soberania de Deus? É a vontade dele sendo feita, como ele quer. Como é que o Senhor nos ensinou? Venha o quê? O teu reino, e seja feita a tua vontade. A vontade soberana de Deus é que tem que prevalecer em nosso meio, em qualquer situação. Precisamos deixar Deus ser soberano, fazer o que ele quer. E aí, eu lembro-me de uma situação onde eu estava, irmãos. Eu trabalhava com a nossa base da missão ali em Belo Horizonte, e eu ajudava uma igreja metodista na época ali. E essa igreja eu ajudava, e aquela igreja, mas eu não era pastor da igreja, porque eu não tinha feito seminário deles. Então eles não me via como pastor, porque eu não tinha feito seminário. Eu era apenas missionário através da agência, com vários cursos, enfim. Mas eles não me viam, mas eu ajudava como obreiro ali. E aconteceu do pastor titular não estar naquele dia, era um dia de ceia, era a Santa Ceia aquele dia. Era realizado no culto principal pela manhã. E ali a igreja cheia, uma igreja que tinha mais ou menos, comportava umas quase 800 pessoas, e aquele dia fui chamado pelo pastor auxiliar para ir lá ajudá-lo. Estava lá na frente ajudando a administrar a ceia, e eles lá, a ceia era o seguinte, a ceia, não sei como é que é aqui, né? Os diáconos ficam na frente, e as pessoas saem dos seus bancos e vêm até pegar os elementos, o pão e o vinho, depois voltam aos seus lugares, e depois é processado, cada um toma segundo o pastor dirige ali.
Aí, nesse dia, eu estou lá na frente ajudando o pastor auxiliar, e vem um obreiro, sai lá de trás e vem até mim, me dizer: ó, pastor, missionário, tem um senhor lá atrás, apontou ele, um senhor mais ou menos de meia idade, os seus 52 anos mais ou menos, o senhor moreno, e ele falou assim: ó, aquele senhor lá atrás, ele me pediu para mim vir aqui perguntar para o senhor se ele pode ceiar. Aí eu falei: como assim? Ele falou assim: se ele pode ceiar, que ele não é daqui da igreja, e ele também não é crente, ele está desviado. Aí eu pensei: pô, eu não posso fazer isso, porque eu vou arrumar problema, eu não sou pastor aqui. Fiquei pensando, aquele turbilhão no meu pensamento, falei assim: pensei assim, não vou falar para ele que não pode. Aí na hora que eu ia falar, o Senhor falou no meu coração: não diga isso, fale com ele que ele pode vir sim, porque a mesa é minha. A mesa é de quem, irmãos? A mesa é do Senhor. Deus falou comigo: fala com ele para ele vir, que eu estou convidando ele para a minha mesa. Irmãos, por favor, isso não é uma doutrina, não estou dizendo que é assim que tem que ser feito, viu? Eu só estou querendo dizer para os irmãos que Deus tem que ser soberano na nossa igreja, na nossa vida, e Ele tem que ser Deus, precisamos deixar Ele ser Deus em toda e qualquer situação. Se Ele quer mudar alguma coisa, eu falei para aquele obreiro, ele foi lá e falou, aquele homem veio à frente e ceiou, pegou os elementos, voltou para o seu lugar e ceiou junto conosco naquele dia. Aí terminou aquele momento, o culto estava terminando, aquele obreiro vem de novo para mim na frente ali. Eu falei: já vem ele de novo ali, meu Deus. Aí ele veio, mas vai falar de outra coisa. Aí ele veio e chegou a mim e falou assim: ó, aquele senhor lá pediu para mim falar aqui de novo com você. Meu Deus, e agora? Aí sabe o que ele veio falar? Ele falou assim: ó, ele está querendo saber se você pode orar por ele, se a igreja pode orar por ele, porque ele sentiu Jesus tocar ele, e ele quer se reconciliar, ele quer voltar para o Senhor agora. Aí eu falei: sim, eu nem pensei muito, manda ele vir aqui. E chamei, compartilhei com o pastor, a igreja toda louvou o Senhor, aplaudiu o Senhor. Aquele homem veio à frente e recebeu Jesus naquele dia, porque se sentiu amado e convidado para a mesa do nosso soberano Senhor. Amém, irmãos? É assim que Ele espera de nós, que hajamos como igreja, que olhemos para os perdidos e lembremos de que Ele quer todos lá. Ele quer as nações, Ele quer os ciganos, Ele quer os quilombolas, Ele quer os surdos, Ele quer os refugiados, Ele quer os indígenas, Ele quer os ribeirinhos, Ele quer os sertanejos, Ele quer todas as tribos, povos e nações na sua casa. Ele quer ver a sua casa cheia, que todos possam sentar com Ele à mesa e comemorar as bodas do seu Filho, as bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos aonde você está. Senhor, eu oro que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações, que nós possamos honrar a Tua soberania e atender ao Teu ide, Senhor, para trazer as vidas, os perdidos, Senhor, para a Tua obra, Senhor, para a Tua igreja, para a Tua mesa, para o Teu, Senhor, grande dia. Senhor, nós oramos que o Senhor nos use como igreja do Senhor, Pai, para ir atrás dos perdidos, para ir às nações, para ir aos povos, Senhor. Com isso em mente, vamos buscar para o nosso Deus, para o nosso Rei, os povos, as nações e aqueles que estão perdidos, para que também possam participar da mesa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, irmãos e irmãs. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus.